Olá, sou José Paulo de Barros, Paulo Coroa de Maceió, do seu canal Paulo Coroa de Maceió. As suas ordens. Saúde a todos com a paz do Senhor. Que todos estejam prontos a dar o like, se gostarem, né? Se não gostarem, já agradeço pela atenção. Eu agradeço pela atenção que vocês tiveram para este ancião. Eu agradeço pela atenção que vocês tiveram com este ancião de todo o coração, de todo o coração. Sim, eu queria falar, sabe o quê? Sobre a maneira como as pessoas se apresentam nos seus vídeos. Claro, cada um tem uma maneira de se apresentar, cada um tem uma maneira de falar. Uns são mais destemidos do que outros menos eloquentes, né? Outros têm mais cultura, outros sabem como falar palavras difíceis, desenvolve um ensinamento, uma palestra mais erudita, como, digamos assim. E outros, assim como eu, são mais simples, são diretos, sem rodeios, né? E sem frases formadas, sem frases bem estruturadas, difíceis de ser entendidas. Mas, na minha opinião, o que vale mesmo é aquilo que as pessoas estão vendo e ouvindo e entendendo perfeitamente a mensagem daquilo que a gente quer dizer. Eu sei, eu tenho observado homens cultos, né, de cultura elevada, de presença, que quando sobe num púlpito, ou dá uma palestra, ou faz um sermão, ou faz um discurso, usam palavras tão difíceis que as pessoas não entendem. Eles, por um momento, eles esquecem que ali naquele meio tem pouquíssima gente que tem um estudo superior, que não vão entender nunca todo aquele emaranhado de palavras difíceis que eles vão usar para falar com as pessoas. Então, na sua maioria são pessoas simples, né, que gostam de observar as pessoas falarem, assim como eu. Eu sou uma dessas pessoas simples, sempre fui, inculta, indouta, mas que sempre procurei primar pelo que era melhor. Desde cedo eu aprendi a ler, numa escola assim primária, não fiz o segundo grau, não. O único curso que eu tenho, a minha única formação foi de cozinha, cozinheiro. Assim mesmo cozinheiro de hotéis assim de algumas estrelas, né? Tem os primeiros cozinheiros, que são aqueles que cozinham para os hóspedes finos. E tem o segundo cozinheiro, que é quem cozinha para os funcionários. Eu sou dessa categoria. Entendo. Eu tenho muita, como é que se diz? Entendimento não. Eu tenho muita experiência com muitas coisas. Não sou dotado naquilo, mas alguma experiência eu tenho. Olha, experiência de alfaiataria, de padaria, de confeitaria, de jardinagem, né, de enfermagem, de pedreiro, servente de pedreiro, né, que mais? Pronto, esses tipos de orientação, se me colocarem em algum lugar delas, eu vou me sair muito bem.
Não sou profissionalizado, não sou profissional em nada disso, apenas na cozinha. Mas eu aprendi, o que eu aprendi foi o suficiente para servir para o meu sustento, para a minha manutenção de hoje. Aí, agora com 73 anos, o que eu aprendi a fazer? Eu aprendi a fazer vídeos curtos. Lutei muito para conseguir fazer um vídeo longo. Eu não sei nem como foi que eu fiz esse canal do YouTube. Só sei que fui tentando, né? Fui de um lado, fui para outro, fui me especializando nessas coisas e acabei engendrando um modo mais fácil ou mais difícil de fazer esse canal, que hoje eu intitulei como Canal do Paulo Coroa de Maceió. A princípio eu fiz como uma diversão, aliás ainda hoje é, uma diversão, sem muita experiência no início. Aí comecei com palhaçadas, comecei com humorismo, né? Comecei desse tipo de, essa variedade de apresentação. Aí no começo, ó, estou ouvindo trovões agora. Estou ouvindo trovões. Faltam 5 minutos para as 7 da noite desse domingo, 29 de março de 2020. Isso dá para ver. Entende? Aí eu cheguei onde estou, fiz esses vídeos, estou fazendo esses vídeos, sem muita experiência. E vou perguntando a um e a outro como é que eles conseguiram isso, como é que consegue aquilo. Porque é perguntando que a gente aprende, não é? Há um ditado que diz, quem tem boca chega a Roma. Quem tem pés anda uma légua e meia. Sim, aí então eu, no meu tempo de observação, foi o tempo passado, tempo presente e futuramente vai ser assim enquanto eu viver, eu fui um garoto, um jovem, um adulto, um maduro, hoje sou um velhote observador, entende? Sempre tirei minhas conclusões, mas procurava sempre a orientação de uma pessoa que soubesse mais do que eu. Então, aí eu fui vendo que cada pessoa tem um jeito, uma maneira de falar, uma maneira de se expressar, um modo de falar com eloquência, com desenvoltura, não tropeça no falar, tem um vocabulário excelente, né? uma, 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 uma locução maravilhosa. Né? E tudo isso eu fui observando e eu quis, a princípio, me enroscar em mim mesmo, né? Eu quis fugir desse dom. Mas depois eu fui dizer, não, é como um escritor. Existem escritores de todo tipo, escritos de ficção científica, existe de romance, de cordel, né, de contos de fada, de várias coisas. Assim é o apresentador. Tem uns apresentadores que estudaram para aquilo, né? Tem cultura suficiente para se apresentar assim como nas televisões e outros não. Apenas pela curiosidade, pelo seu talento nato, eles conseguiram fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Aí então, e a maneira de pensar também, né? É como no mundo evangélico, é isso que eu quero chegar. No mundo evangélico, quando a pessoa se dedica a estudar uma matéria, ela tem que saber realmente tudo aquilo que vai falar, né? Para não titubear, não falar coisas que não deve e falar coisas erradas, né?
Eu vejo que os evangélicos, eles têm suas denominações, suas igrejas, seus templos, e cada um fala da doutrina que aprendeu na sua igreja, né? Do seu pastor, do pastor que lhe ensinou a falar e agir daquela maneira. Compreende? Então, agora o que eu fico pensando é o seguinte, que cada um está convicto naquilo que está falando, naquilo que está dizendo. E não admite que ninguém o contradiga. Não é verdade? Se você acha que é aquilo que você está dizendo, até parece que você quer incutir na mente das pessoas as suas verdades. Só que você está indo de encontro às verdades do outro. O outro também tem o direito de pensar exatamente o que você está pensando. Agora, do modo de falar, cada um fala diferentemente do outro. É como se você assistisse um filme e depois de tudo você falasse a respeito daquele filme. Você fala de sua maneira, usando suas palavras, mas o conteúdo do filme é um só. Fala-se daquilo que você viu na telinha. Assim são os apresentadores e as pessoas que se apresentam. Nos youtubers, por exemplo, muitos querem ser melhores do que os outros. Né? Tem youtuber que acha que é uma oral. Parece que ele é o único ali na tela. É o único na internet. Todos têm que ouvi-lo, todos têm que aprender dele, todos têm que fazer exatamente aquilo que ele quer que seja. Mas não é assim. Não. Temos que ter consciência de que cada pessoa é um indivíduo. Né? Cada pessoa é um indivíduo e tem o seu modo de trabalho, a sua maneira de se expressar, de se apresentar, sua maneira, enfim, de se expressar para as outras pessoas. Não é verdade? Então, a minha expressão é essa, simples, humilde, sem muito rodeio, entendeu? E eu acredito que as pessoas devem se entender umas com as outras e não devem criticar tanto aqueles que sabem menos. Porque nem todos são iguais, nem todos frequentaram a faculdade, nem todos fizeram um curso superior, né? Mas dentro da sua sabedoria, do seu aprendizado, ele tem que se expressar dessa maneira que ele sabe. É como diz um ditado, ninguém planta bananeira para dar caju, ninguém planta uva para dar figo. Então, cada coisa tem o seu lado positivo. E assim, um se expressa de um jeito, se expressa de outros, e a gente vai admirando aquelas pessoas que sabem mais do que a gente. Eu sou assim. Eu admiro muito as pessoas que sabem mais do que eu. Aí procuro ouvir dela, aprender dela, para pegar um pouquinho de tudo que ela sabe mais do que eu e colocar no meu aprendizado para passar para vocês. Né? Então esse é o meu trabalho aqui. E termino por aqui, dando um abraço a todos, né, do Paulo Coroa de Maceió. E se vocês gostaram da palestra, se interessar alguém, tiver alguém assim como eu falei, que dê um like, ajude esse canal a prosseguir, entendeu? Porque eu ficarei muito agradecido. Esse aqui foi o canal do Paulo Coroa de Maceió, pedindo a Deus que Deus os abençoe, hoje, amanhã e quanto? Amanhã e sempre, né?